Fala, viajante! Você tá bom? Viajar pro Japão é caro? Eu te falo que depende. Eu viajo como um mochileiro, buscando sempre economia, sem abrir mão da experiência. E hoje eu vou te mostrar quanto eu gasto por dia, em média, com hospedagem, comida, transportes e um pouco sobre passeio. Tudo na real, sem enrolação, trazendo alguns exemplos aí pra você. Então, acompanhe esse vídeo até o final, que ele tá chique demais. Hospedagem no Japão pode pesar no bolso, mas se você tiver jogo de cintura e souber onde procurar, dá para dormir bem pagando pouco. E pesquise bastante. A localização é fundamental para o dia a dia de visitação. Fiquei nesse cápsula hostel, pagando pouco. O lugar é limpo, moderno, com tudo no lugar, barato e uma baita experiência. Pode até parecer apertado, mas as cápsulas são mais confortáveis do que muita cama de hotel por aí. E o melhor, com privacidade, mesmo num dormitório compartilhado. E olha que eu tenho quase 1,90 m de altura. Aqui no hostel, os andares são separados para as mulheres e para os homens, então com total privacidade e segurança. A estrutura do banheiro é sensacional, espaçoso, privativo, muito limpo e o melhor, com água quente. Se você nunca dormiu numa cápsula, vale muito a experiência, viu? Além de tudo isso, os hostels aqui no Japão oferecem sabonete, shampoo, condicionador de cortesia. Teve dia que eu quis um pouco mais de sossego e fiquei num hotel de solteiro. É isso mesmo, um hotel de solteiro. Uma cama não grande, mas também não pequena. Nada de luxo, mas um quarto só meu, com cama confortável, banheiro privativo. Esses hotéis são práticos para quem viaja sozinho. Eles geralmente têm uma excelente localização. Além disso, um café da manhã incluso, sensacional, com algumas coisas um pouco diferentes. Tipo salada de maionese, macarrão, peixe frito. Teria coragem de comer isso às 7 horas da manhã? Comenta aí qual o tipo de hospedagem que você costuma ficar. Comer no Japão é mais barato do que muita gente imagina. E sim, tem como comer bem gastando pouco, sem precisar ir em restaurante caro. Olha essa experiência a seguir em um restaurante. Nos restaurantes no Japão, geralmente ele é dividido em duas partes. Uma parte para mesas coletivas, quando você está em mais pessoas, e uma parte quando você está sozinho, que é essa parte onde eu estou. Além de você fazer o pedido, você pode ver a cozinha preparando. Olha que sensacional! Além de observar a corrida na cozinha, você pode solicitar através do tablet qualquer coisa que você queira comer. Aqui eu pedi um prato e uma bebida. Olha que sensacional! Arroz, uma carne, uma salada sensacional, muito saborosa a comida. Partindo para uma experiência mais barata, olha esse lamen, delicioso, acompanhado de um filé de frango sensacional e o preço, supimpa. Viajar pelo Japão é um rolê tecnológico. Tem trem-bala cortando o país, metrôs limpinhos, ônibus pontuais e uma lógica que no começo parece confusa, mas depois vicia. Eu peguei o famoso trem-bala, saindo de Okayama e descendo até Beppu, mais ou menos 400 quilômetros. Mas
Para esse rolê, nada de Japan Rail Pass. Eu só fiz esse trecho, então comprei a passagem avulsa mesmo. É caro? É, um pouco. Mas compensa pela experiência, velocidade insana, conforto e aquele silêncio japonês que dá vontade de cochilar 300 km por hora. Claro, depois de 2, 3 estações, que eu tive que viajar de pé. Como eu comprei o bilhete na hora, eu não reservei assento. Resultado, viajei de pé por algumas estações. Então, fica a dica. Se quiser ir sentado, compra com antecedência e garante o seu assento. Notem o silêncio dentro do trem, mesmo acima de 300 km por hora. E olha o espaço que tem. Dentro das cidades, usei bastante ônibus também. Alguns com tarifa fixa, outros cobram por distância. A pontualidade é impressionante. Sobre os passeios, não tem uma fórmula correta. Cada viajante tem um estilo, um ritmo, um tipo de lugar que curte mais. Eu fui explorando jardins, ilhas, templos, ruas, tudo no meu tempo, do meu jeito. E sabe o que é o mais legal? Muita coisa é gratuita ou o custo é bem pouco. O Japão é um país que já é uma atração por si só. Lindo. Você não precisa pagar para sentir a cultura. Às vezes, andar sem rumo, sentar num jardim e só observar o movimento. Vale muito a pena. Talvez o que eu achei incrível aqui não seja incrível para você. E tá tudo bem. Cada um vive a viagem do seu jeito. E é isso que torna tudo mais interessante. Mas olha, mesmo assim, segue o canal, hein? No Japão, passeio aleatório vira evento. Você sai para comprar um lamen e do nada tá num festival com tambores, kimono e fogos. Esse país é surreal. Anota essa dica aí, que é real e oficial. Vá preparado para andar. Aqui, até o passeio rápido dá tipo 12 mil passos. É o país onde você gasta sola de sapato. Eu, por exemplo, teve dia de andar 20 quilômetros. Haja perna, hein? O legal desse país é que tem espaço para todo tipo de viajante. Você pode gastar pouco e ainda assim ter uma experiência mais rica da sua vida. No fim das contas, minha média de gasto por dia aqui no Japão ficou em torno de R$300. Isso incluindo hospedagem, alimentação, transporte e alguns passeios. Mas isso não é regra, viu? O Japão pode ser bem mais barato ou bem mais caro. Tudo depende do seu estilo de viagem. Viajante, se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou te deu vontade de colocar o Japão na sua rota, deixa aqui um like, se inscreva no canal. Tem muito mais conteúdo vindo por aí, sempre com essa pegada mais real, com dicas de economia. Fechou? Bora viajar!